Senhoras, senhores, encarnados e desencarnados, que nessa noite abençoada nos reunimos, sempre com as bênçãos e com as graças dos nossos mentores, dos mentores dessa casa, que como emissários de Deus, de Jesus, nos trazem sempre energias balsâmicas, fluidos regeneradores, a fim de que sempre nós consigamos, por mais difícil que sejam as nossas caminhadas, cumpri-las com mais determinação, com mais vontade, com mais disciplina, pois essa doutrina tão especial nos oferece ferramentas, instruções, conhecimento, para que façamos dessa grande oportunidade das reencarnações momentos especiais, sempre momentos pedagógicos, de evolução, de crescimento. Por isso nós só podemos agradecer muito por aquilo que temos, por aquilo que somos e ainda por aquilo que seremos. Então, nesse instante, dizemos obrigado, Deus, pelo teu amor, e ao nosso Mestre Jesus, obrigado pela sua luz. Pessoal, meu nome é Jalar e mais uma vez estamos aqui para conversarmos um pouco sobre as nossas vidas, os nossos desafios, que são dificuldades que todos nós carregamos nessas nossas caminhadas. E o tema de hoje, perdão. Há mais ou menos 3.400 anos atrás, o único povo monoteísta, os hebreus, eram dirigidos, regulados pelas leis mosaicas, as leis de Moisés. Nós conhecemos até hoje, digo nós, fora os hebreus, os judeus, né? Os 10 mandamentos. Mas Moisés escreveu junto com os 10 mandamentos, 613 leis, em 5 livros: Gênesis, Levítico, Êxodo, Número e Deuteronômio. Eles ainda contêm 613 leis. Eram leis duras, leis para aquela época, para o povo que habitava aquela região, necessárias. Leis punitivas, mostravam um Deus carrancudo, um Deus que cobrava, um Deus que era intolerante, até vingativo. Dentro desses 5 livros, e somente no último, no Deuteronômio, que na verdade ele era uma compilação dos outros, era citada a palavra amor, amar a Deus, só uma única vez. E também nesses 5 livros, nessas 613 leis, a palavra perdão é citada até hoje 78 vezes, sendo que 77 vezes é Deus perdoando os homens, e numa única ocasião é relacionado o perdão de um homem para um homem. Então, e isto era aquela lei que até hoje, em seguida a gente fala, né? Olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Era a lei que vigia naquela época. E Deus, ele era até vingativo. Parece mentira, mas era necessário, né? Inclusive tem uma citação onde ele diz, né? Eu sou o Senhor teu Deus. Te tirei do Egito, a casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. E eu puno a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª e na 4ª geração, daqueles que me desobedecem,
e aqueles que me servem eu abençoo até a 1000ª geração. Quando ele diz isso, eu puno os filhos na 3ª e 4ª geração, quem na verdade ele está punindo? Os próprios pais, quando reencarnam na 3ª e 4ª gerações. Para ver, mas então às vezes assim, hoje nós aceitaríamos esse Deus? Não, mas na época ele era aceito e respeitado e seguido. 1400 anos depois nasce Jesus. Quando o planeta, que era até ali um planeta primitivo, com o advento do Cristo, começa a mudar o padrão vibratório. E é isso que nós vivemos até hoje, o planeta de provas e expiações. Ainda estamos, olha lá, há 2026 anos, ainda vivenciando essa mudança de vibração do planeta. Todos nós estamos passando para um novo estágio, não sabemos quando, mas vamos alcançar esse estágio. E Jesus trouxe o quê? Ele trouxe uma outra visão das relações, principalmente das relações. Primeira coisa que ele diz: eu não vim destruir as leis, eu vim fazer com que se cumpram. Aí então, mas então as mesmas leis que eu falei até agora, que eram punitivas, que eram, não, as leis divinas, as reais leis de Deus, que essas que nós estudamos até hoje. Quem estuda, quem faz o estudo sistematizado da doutrina, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, onde se estuda as leis divinas, que são as que vigoram desde que o homem é homem até quando chegam lá a Cristo, são as mesmas leis, e que são aquelas que nos norteiam até hoje. E Jesus disse: olha, eu vim fazer com que se cumpram as leis, ou seja, ele veio trazer essas leis, porque nós já estávamos começando a ficar preparados para entendê-las e aplicá-las, principalmente entender e aplicá-las. Em determinado momento, o que ele diz? Quando te agredires numa face, oferece a outra. Poxa vida, aí ficou difícil, né? Que lei é essa? Quem é que gosta de apanhar de um lado e oferecer o outro lado? Ninguém gosta de oferecer. Mas tem algumas coisas nessa trajetória, nessa caminhada, que a gente começa a perceber o real significado daquelas palavras de Jesus. No Sermão da Montanha, que foi a primeira manifestação pública de Jesus, a primeira manifestação para uma multidão foi no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que quem nunca leu sobre isso, é fantástico, é uma lição para nós de vida, para nossas vidas. E ali ele apresenta um outro Deus, um Deus diferente daquele que até então todo mundo conhecia. Ele já mostra um Deus amoroso, um Deus tolerante, um Deus bondoso, um Deus fraterno, um Deus que carrega agora aquele cajado que ele carregava antigamente para nos punir, é um cajado que serve para nos auxiliar quando a gente cai. Quando nós cairmos, Deus está ali para nos ajudar. Então essa mudança de visão da figura de Deus é para que nós façamos essa mudança, de quando os nossos irmãos nos agredirem, fisicamente, moralmente, espiritualmente, nós possamos agir também com aquele que diz: olha, é assim que eu quero que vocês agem. Com tudo isso, porque os nossos irmãos, quando eles nos agridem, são espíritos pequenos, espíritos pobres, como nós, todos doentes. Aí você, mas como todos doentes? Todos nós que estamos nesse planeta somos espíritos doentes, precisando, tanto é que é dito pelos nossos irmãos lá nas mesas mediúnicas, que aqui na Terra isso aqui é um grande hospital, é uma grande escola e um grande presídio. E que então todos nós que estamos aqui somos doentes.
Como é que a gente age diante de uma pessoa que está doente? Ninguém chega com uma pessoa que está doente e briga, né? Maltrata, bem ao contrário, né? Quando nós procuramos alguém doente, não importa qual seja a nossa relação, nós sempre demonstramos carinho, compreensão, tolerância, paciência, e é isso que Deus espera que nós façamos com aqueles que nos agrediram. Mas não é fácil, né? Quando as pessoas nos agridem, nós quisermos fazer vingança, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a mesma coisa, nós estamos nos tornando iguais àqueles que cometeram esse ato de agressão. As nossas reações, podem ser diferentes, mas nós nos tornamos iguais. E não é isso que deve acontecer. Quando Jesus nos diz, olha, oferece a outra face, e o primeiro movimento de oferecer a outra face é perdoar. Quando nós cultivamos o perdão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos libertando daquela pessoa que cometeu alguma injustiça, nos agrediu, não fez alguma coisa que é do nosso agrado. Então a gente tem que perceber isso. É uma questão até de inteligência a gente praticar o ato, que é esquecer o mal que nos fizeram. Mas eu não esqueço. Fez para mim, não faz duas vezes, é uma vez só. Tem até aquele ditado, não leva o desaforo para casa. A gente diz, olha, grande coisa. Porque isso, na verdade, essa energia, essa situação, ela vai corroendo, ela faz muito mal para quem vivencia aquilo ali. Joana de Ângeles chegou a dizer que se a gente cultivar o ressentimento, nós vamos acabar odiando. Ressentimento é ressentir, é sentir mais de uma vez, ficar abastecendo aquele sentimento, aquela sensação de raiva, de ódio, de antagonismo. Isso vai aumentando o nosso ódio pelaquela pessoa, ou pelas pessoas, ou por aquela situação. Agora, quando nós cultivamos o perdão, nós acabamos por amar. Aí vamos achar, eu vou ter que amar uma pessoa que me fez mal? Sim. Nós estamos aqui justamente para aprendermos a amar indistintamente. Segundo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro, e o próximo. Quem é o próximo? São todos, inclusive aqueles que nos desafiam. Porque se nós pensarmos que amar aqueles que nos amam, isso é fácil, né, pessoal? Senão as nossas relações, aqueles que gostam da gente, que nos dão prazer, que tem um bom papo, que não nos trazem dificuldades, desafios, isso é fácil. Mas aqueles que nos apontam o dedo, mostram as nossas fraquezas, o nosso lado sombra, vamos botar assim, esses é difícil de amar. Esses não são fáceis. Mas esses merecem o nosso amor, precisam do nosso amor. E é uma coisa que a gente tem que exercitar, porque assim como as pessoas erram conosco, nós também erramos com alguém, e nós queremos que nós sejamos entendidos naquilo que a gente faz quando nós falhamos. Atira a primeira pedra quem nunca teve erro. Jesus disse diante daquele monte de homens, sendo que os que se afastaram antes, mais cedo, foram os mais velhos, porque os que tinham mais erros, mais falhas, mais pecados. Se nós cultivamos o perdão, nós temos essa sensação de libertação, é muito grande, mas é muito grande mesmo. Se eu fizer uma pergunta aqui, tem alguém que não é cristão aqui? Ninguém levantou a mão. Todo mundo levanta. O que é ser cristão?
A gente sempre diz, olha, eu sou cristão. A gente diz, Jesus é o nosso modelo, nosso guia, né? Nossos parâmetros estão em Jesus. Então, se nós nos intitulamos cristãos, nós deveríamos exatamente fazer aquilo que Ele nos ensinou a fazer. Porque todos nós aqui estamos procurando nas nossas caminhadas, e duvido alguém que harmonia e felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Tudo que a gente faz, nós estamos aqui para quê? Para aprendermos através do Espiritismo a sermos felizes, encontrar harmonia nas nossas casas, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações familiares, que são muitas vezes conturbadas. Mas se nós pensarmos que nós falhamos nessas situações, nós estamos não utilizando os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Quando Saulo de Tarso perguntou para Jesus, o que tu queres de mim? E ele disse, olha, eu quero que tu espalhe por todos os cantos o Evangelho. Leva a minha palavra, tu vai ser o meu emissário. E ele, pai, e agora? Como que eu vou conseguir fazer isso? Aí, quem conhece a história, né, de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, né, depois Paulo de Tarso, né? Aí quando Paulo pergunta para Abigail, como que eu faço isso? Que conselhos tu me dá? E ela deu 4 conselhos para ele. Primeiro, ama. Segundo, trabalha. Terceiro, espera. E o 4, perdoa. Como ama? A primeira pessoa que nós temos que amar, quem é? Nós mesmos. Se nós não nos amarmos, nós não conseguimos amar mais ninguém. Nós temos que aprender a nos amar. Mesmo reconhecendo a nossa pequenez, a nossa falta de crescimento, as nossas falhas, nós temos que nos amar. Então, a primeira situação, essa questão de me amar. Aí a segunda, trabalho. O que é o trabalho? É exatamente reconhecer quem sou eu. Não é fácil. A gente fazer essa análise de quem sou eu é difícil. Porque quando eu consigo perceber quem sou eu, eu começo a perceber, ver o que eu preciso me modificar. Não adianta os outros apontarem os meus defeitos. Se eu não reconhecer, se eu não achar que aquilo está me prejudicando, eu não me modifico. Ninguém modifica ninguém. A gente é que se modifica. Esse é o trabalho. Terceiro, espera. Não adianta a gente querer crescer dando pulos. O nosso crescimento, a nossa evolução é lenta, é gradual, mas tem que ser sólida. E o 4, perdoa. Por que é o perdoo? Quando nós viemos para cá, a nossa lista de obrigações, a gente escolhe uma lista bem grande. E os nossos irmãos no plano espiritual nos sabem o que quer dizer. Olha, tu não vai conseguir cumprir isso aí. A gente, não, pode botar aí que eu garanto que eu vou. E chega aqui, a gente cumpre uma pequena fração, uma pequena parcela daquilo que nós colocamos que nós iríamos melhorar. Então o perdão é exatamente isso. A gente vê que é difícil modificar alguma coisa, alguns defeitos que a gente tem de milênios, de séculos. Não é agora em 20, 30, 50, 100 anos que a gente consegue fazer essas grandes modificações. Então a gente tem que se perdoar, tirar a culpa de cima da gente. Quando eu falei lá das bem-aventuranças, que foi essa primeira manifestação de Jesus, que ele diz ali, olha, a primeira delas, bem-aventurados os pobres de espírito, somos todos nós. E a segunda, bem-aventurados os que choram, serão consolados. Porque quando a gente reconhece que essa nossa pequenez, as nossas falhas, os nossos erros, dá vontade realmente de chorar, né? E quantas pessoas
E esse é um movimento que cada vez está acontecendo mais, e estava previsto isso lá nas obras póstumas, que quando o planeta mudasse esse padrão vibratório, que é o que está acontecendo para um planeta mais evoluído, ocorreria um grande número de suicídios. Muitos desses suicídios, a maioria deles, o que acontece? Porque as pessoas se sentirem não merecedoras daquilo que estão passando, não se sentirem dignas dos desafios a serem cumpridos, não se sentirem com força de suplantar os desafios e as dificuldades, e que estão levando muitos irmãos nossos a desistirem da existência, inclusive crianças. Tem estatística principalmente hoje, o país que mais existe de suicídio de criança é o Japão, porque não sabe, mas que são espíritos desistindo das suas jornadas, das suas obrigações. E aí, quando a gente percebe isso, né, essas sugestões de crescimento da Abigail para Tarso, e aí Paulo consegue fazer isso, e olha, demorou, não foi fácil, se isolou no deserto, né, para se modificar, foi escorraçado da família pelo pai dele, mas ele conseguiu, e nos deixou esse grande legado que até hoje a gente traz, né, de Paulo. Mas quando Jesus diz assim, olha, oferece a outra face, a gente até escuta, mas tem uma dificuldade de entender isso. Mas ele também dizia assim, ó, façam o que eu digo, porque eu digo o que eu faço. E ele deu todo um exemplos de realmente o quanto nas questões mais difíceis da vida dele, ele conseguiu perdoar a todos. Primeiro, ele perdoou Pilatos. Pilatos condenou Jesus e disse que não tinha motivo para condenar, mas condenou Jesus à execução. Ele perdoou aquelas pessoas que estavam no seu julgamento e que trocaram a vida dele pela vida de Barrabás. O ladrão, trocaram. E foi uma votação, vamos botar dessa forma, e as pessoas elegeram Barrabás como prioridade. Ele perdoou seu grande amigo do peito, Pedro, que o negou, que não, eu não conheço esse cara, 3 vezes. Ele perdoou Pedro. Quem de nós faria isso? Se os nossos grandes amigos, assim, não, eu não conheço ele, agora ele que se vira, o problema é dele. Deixou, como se diz na gíria, deixou na mão. Ele perdoou Judas, que o vendeu, a tal ponto que ele encarregou Maria, sua mãe, de resgatar Judas no umbral, onde as dores da consciência estavam sendo violentas. E ele perdoou, e Maria retirou Judas do umbral. Ele perdoou Tomé, que não simplesmente duvidou daquilo que ele estava vendo. Ele perdoou os 11 apóstolos, que no momento em que estava sendo crucificado, onde é que eles estavam? Se vocês lembrarem todas as figuras que a gente vê, filmes, olhem quem é que está ao pé da cruz: João, Madalena e Maria, mãe de Jesus. Os outros abandonaram ele, aqueles amigos de caminhadas, de longas jornadas, nenhum estava ali. Ele perdoou a todos aqueles que lá estavam assistindo simplesmente como um espetáculo. E quando ele retornou, ele não pode ver nenhuma queixa diante dos apóstolos. Vocês viram o que fizeram comigo?
que injustiça, que eu não merecia isso, eu não disse uma palavra. Ele perdoou Deus. Que lembra que ele disse: Pai, por que tu me abandonaste? Ficou indignado. Pensou que Deus tinha o abandonado, tinha largado. Daí Deus, através dos raios, dos trovões, da chuva, do vento, mostrou a sua presença, que ele estava junto com ele. No mesmo instante que ele tinha proferido essa palavra, Deus tinha abandonado, ele reconheceu a presença do Pai junto a ele e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quem eram eles? Éramos nós, que até hoje ainda não sabemos o que fazemos com essa grande bênção que nós recebemos, a vida. O que nós temos, nós aqui, todos, não sabemos quantos anos nós temos. Fisicamente sim, mas espiritualmente, quem somos nós? Espíritos milenares. E temos essa grande bênção, essa grande dádiva da vida. E não reconhecemos isso. Ainda não somos merecedores de uma confiança. Tanto é que Jesus continua nos tutelando e mostrando de várias formas, oferecendo a doutrina 160 e poucos anos, nos dando ferramentas para que a gente cresça, para que a gente aproveite essa situação, que nós nos tornemos espíritos melhores. Aí a gente pede força, eu quero força. E quando a gente pede força, Deus nos escuta. Só que quando a gente pede força, Ele nos dá também mais peso para a gente exercitar a nossa força, mais dificuldades. Daí a gente pede sabedoria. Eu quero ser sábio, eu quero saber tudo. O que Ele nos dá? Nos oferece problemas para nós resolvermos. Aí a gente pede coragem. Eu quero ter coragem de enfrentar. Ele nos mostra, nos oferece perigos para a gente desenvolver a coragem. E aí eu quero aprender a amar. Pedimos a Deus: eu quero aprender a amar. Ele nos oferece as pessoas difíceis para a gente desenvolver o amor. Isso nós temos que valorizar e perdoar-nos de coração essas pessoas difíceis, porque são elas os nossos grandes professores na nossa caminhada evolutiva. É fácil? Não, não é fácil, mas é mais difícil quanto mais tempo nós demorarmos a executar a nossa tarefa. Porque nós, eu digo nós individualmente, somos os únicos responsáveis pelo nosso crescimento, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa evolução. Não podemos culpar ninguém se nós ficarmos atrasados. Não podemos delegar a ninguém esse trabalho. Somos os únicos que temos o direito e o dever de fazer essa busca. Por isso, nesse instante, pessoal, então, vamos aproveitar, elevar os nossos pensamentos, dizendo: Senhor, Deus de Pai de amor e bondade, hoje aqui reunidos, para que possamos todos, cada vez mais, recebermos essas instruções que Tu nos deixaste através dos Teus emissários e colocarmos sempre em prática nas nossas existências, junto aos nossos familiares, amigos, colegas, afetos, mas principalmente aqueles desafetos, que são todos nossos irmãos imperfeitos, ainda num processo evolutivo de crescimento, como todos nós, e que cada vez que os encontramos, devemos sim praticar aquilo que Tu nos ofereceu: a caridade, benevolência, indulgência e perdão, que esse é o grande motivador. Como o nosso Cristo nos disse: fora da caridade não há salvação. E assim, procedendo, dizemos: muito obrigado, Senhor. Obrigado por toda essa Tua atitude de amor. E ao Mestre Jesus, obrigado pela sua luz. Que assim seja. Graças a Deus.